Ave omnistes Maria, Ave nidis, Ave pia, Ave plena gratia. Olá pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo. Não está na Bíblia, e agora? Bom, essa é a pergunta de muita gente, né? Não está na Bíblia. Muitas pessoas têm dúvida, né? Principalmente as pessoas que estão começando agora, que ainda não têm um conhecimento profundo, né, do que vem a ser a nossa igreja. A partir desse assunto, nós poderíamos entrar num leque de assuntos, né? Desde a formação do cânon das Sagradas Escrituras, né? Do Novo Testamento, do Antigo Testamento, poderíamos assim ir até profundamente, infinitamente quase, né? Debatendo, conversando, né? Porque esse assunto já vem aí de séculos e séculos, né? Bom, pessoal, nós estamos em 2015. Daqui 2 anos, os protestantes completam 500 anos, né? Que Martim Lutero foi lá, bateu as 95 teses dele lá na igreja e enfrentou assim as autoridades eclesiais e tudo. E daqui a gente poderia começar falando sobre as diferenças entre a Bíblia protestante, a Bíblia católica e tudo, mas não é o foco do vídeo, né? Estou aqui hoje só mesmo para falar por que a Igreja Católica crê em coisas que às vezes não se respondem com a Bíblia, né? Então vamos lá para o vídeo não ficar muito longo, né? Bom, os protestantes creem que só a Bíblia, unicamente a Bíblia e com exclusividade a Bíblia é a direção de fé, né? A Bíblia, para nós católicos, é sim a direção de fé, mas não é a única fonte de fé. E aí talvez, se tiver algum protestante vai dizer, mas isso é um absurdo, não sei o que. Bom, eu vou fundamentar. Eu sei que você vai continuar achando errado, mas eu vou fundamentar para não falar que eu estou falando aqui tirando coisas do meu sovaco aqui, não. Bom, os protestantes defendem a Bíblia como única fonte de fé e de doutrina por causa dessa passagem aqui. Apocalipse 22, do versículo 18 e 19, né? Aqui, ó. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Essa passagem de Apocalipse é muito usada pelos protestantes para dizer que não se pode crer em nada que está além da Bíblia. Então ficou difícil, né? A verdade é que essa passagem, João estava falando que não se deve acrescentar ou tirar nada do livro do Apocalipse. João estava tendo visões, né, e escrevendo todas as visões que ele estava tendo, né, e ali ele estava escrevendo Apocalipse, que significa revelação. Então ele estava tendo uma série de revelação de Deus. No final de todas as revelações ele diz, olha, que ninguém acrescente a revelação que não existiu e que ninguém tire revelações que existiram. Então é isso que São João estava dizendo, né? E essa passagem que os protestantes usam como toda a Bíblia, né, fazem uma extensão dela como toda a Bíblia, né, na verdade era só para o livro do Apocalipse, né? Mas então isso não quer dizer nada, né? Porque como então que pode se explicar a Igreja Católica crê em coisas que estão além da Bíblia? Bom, agora eu vou fundamentar para vocês com algumas passagens. Lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, o próprio evangelista vai dizer que Jesus fez muitas e muitas outras coisas, que se fosse para ser escritas, nem todos os livros do mundo caberiam, né? Não teria espaço para escrever. Então quer dizer, coisas que não estão escritas nos evangelhos, né? Jesus fez muitas e muitas outras coisas, e isso está escrito lá na Bíblia, Evangelho de João 21, 25. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24,
né? Quem quiser pode pegar aí para ver. Paulo vai estar falando assim, vai estar lembrando de uma palavra de Jesus Cristo, de Nosso Senhor, quando Jesus disse que mais vale dar do que receber, né? Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então Paulo lembrando que Jesus falou isso, só que Jesus não tem isso no Evangelho. Se você for procurar no Evangelho, não tem Jesus falando isso. De onde Paulo tirou, né? Paulo tirou de algum outro escrito que não está na Bíblia. 2 Timóteo, mas vamos para uma terceira passagem aqui, uma segunda passagem, fundamentando os motivos da Igreja Católica ter uma tradição e não seguir unicamente a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 a 9. Detalhe, eu estou explicando para vocês porque a Igreja Católica crê em algo fora da Bíblia, eu estou explicando com a própria Bíblia. Entendam isso? Para que o argumento seja consistente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 e 9, vai falar de Janes e Jambres, dois personagens que enfrentaram Moisés. Quem está assistindo aí os 10 mandamentos vai ver que vai chegar uma parte que Moisés vai fazer uns sinais diante do faraó e vai assustar o faraó, né? O cajado de Moisés vai virar uma naja na frente do faraó. Só que vai chegar esses dois personagens lá, né? Talvez a novela não use esses nomes, não sei se a novela vai priorizar esse nome, mas na realidade é esses nomes, né? Janes e Jambres, que vão fazer a mesma coisa, né? Então vão começar a tentar desmentir Moisés. Só que esses nomes, o grande problema é que de onde que Timóteo tirou esses nomes? Porque a Bíblia não fala desses caras. Então Timóteo tirou de algum lugar, fora das Escrituras. Outra passagem, carta de Judas, e não é o Judas Iscariotes traidor, não, Judas Tadeu, primo de Jesus. Carta de Judas, versículo 9, ela é bem pequena, você vai encontrar lá perto do Apocalipse. Carta de Judas, versículo 9. Vai contar uma história, eu até pintei na parede do meu quarto, agora é difícil eu mostrar para vocês, mas eu até pintei na parede do meu quarto essa cena. Miguel, com o dedo na cara de Satanás, dizendo: o Senhor te repreenda, Satanás, porque Satanás estava disputando para roubar o corpo de Moisés. Beleza, um episódio que Judas conta, mas nenhum outro lugar na Bíblia vai falar, nem principalmente, né, no livro do Êxodo, onde conta a história de Moisés. Então não vai falar sobre isso. Então, de onde Judas tirou? Porque se a Bíblia não fala, então de onde ele tirou? De algum escrito além da Bíblia, né? Então, meus irmãos, é isso. A Igreja Católica, aqui para explicar tudo aos mínimos detalhes, seria longo, e muita gente não ia concordar, né? Ia com certeza entrar algum protestante para contestar isso. Claro, sempre, né? Então iria demorar muito. Eu tenho aqui 3 livros. É uma coleção do professor Felipe de Aquino. Esses 3 livros representam as 3 colunas da Igreja Católica. Então, o que eu falei para vocês foi Sagrada Escritura, que para nós é sagrada, é a palavra de Deus, né? Então eu já expliquei aqui, e é a maneira que os crentes usam, né? Que eles só usam essa coluna, e para eles é a única coluna, Sagrada Escritura, uma fonte de pesquisa, de busca, de compreender a nossa vida espiritual, até de rezar, né? Por exemplo, ali com os salmos, meditar nas palavras de Cristo que nós temos aí como uma Lectio Divina, né? Então é isso, é a Bíblia, né? Sagrada Tradição. Sagrada Tradição provavelmente é a fonte que Paulo buscou para dar fundamento ao que Jesus disse, antes dado do que receber. Não está nos evangelhos, mas Paulo ouviu em algum lugar, ou Paulo leu em algum lugar, então pela tradição, né? É a palavra de Deus também, para nós é a palavra de Deus oral, é a doutrina dos apóstolos, né? E, então a Sagrada Tradição foi fundamento para Paulo colocar aquele versículo, para Timóteo falar de Janes e Jambres, é a tradição, porque não está na Bíblia. Então, não estando na Bíblia, é a tradição, né? É uma verdade da tradição. E seguindo depois ali, por exemplo, nós vamos ter grandes, né, a época da patrística, né? Vão ter grandes escritos aí cristãos que não estão na Bíblia, né? Mas vai estar São Cirilo de Jerusalém, Santo Atanásio, vamos aí porque Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, que são estudados até em curso de filosofia ateísta, né? Então você vê essa importância de tudo isso, tradição cristã, que para nós também é palavra de Deus.
E a terceira coluna católica é o Sagrado Magistério. O que vem a ser o Sagrado Magistério? Os detentores da tradição, né? E também os compiladores ali da Bíblia, né? Nós temos aí a época do Concílio de Nicéia, né? A época do Concílio de Nicéia foi no ano de 325. Existe um pregador chamado Ário. Estou falando que aqui a gente poderia ir para muitos assuntos. Um pregador chamado Ário que pregava que Jesus Cristo era só uma criatura, não era Deus. Então reuniu-se o Concílio de Nicéia, né, no Palácio de Constantino ali, mais ou menos 300 bispos, para combater o arianismo. Né? Então você vê assim, esse é o magistério, ele é detentor da verdade, é a doutrina dos apóstolos. E os protestantes jamais vão concordar, mas para nós, a Bíblia, ela é a palavra de Deus porque nós ouvimos isso dos apóstolos. Porque os apóstolos passaram para nós através da tradição. Então, por isso nós cremos que ela é a palavra de Deus. Porque se os apóstolos não tivessem falado nada, seriam belos escritos, mas para nós não seria considerado palavra de Deus. Os protestantes creem, muitas vezes acusam a gente, alguns mais radicais dizem até que nós vamos para o inferno por acreditar em coisas que estão além da Bíblia. Oxi, estão querendo poder demais, né? Esses não são todos, mas muitos chegam a dizer isso. E por que dizem isso? Porque eles têm uma fé totalmente grande em que a Bíblia é a única fonte de verdade e que tudo que for diferente disso que eles creem, eles vão começar a condenar. Então, por exemplo, se eles param na frente de um muçulmano e dizem que esses muçulmanos estão no inferno porque eles não têm a Bíblia como direção espiritual, os muçulmanos iriam abrir o Alcorão e falar, não, eu te mostro aqui que é você que está no caminho errado, que você é um infiel, porque a sua conduta não condiz com o Alcorão. Então, por que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Que os protestantes creem que a Bíblia ali seja a palavra de Deus, e nós também cremos a palavra de Deus, mediante a fé. Porque não foi Deus que escreveu a Bíblia, foram seres humanos. Acreditamos que foram seres humanos inspirados. Mas isso é a nossa fé que nos diz. É a nossa fé que nos aciona isso. Não. Quando Paulo escreveu aquilo, ele era inspirado por Deus. Então Deus quis que ele escrevesse, mas isso é porque nós acreditamos. Porque se eu falar para um muçulmano, ele vai dizer, não acredito nisso. Allah, escreveu, os muçulmanos não acreditam que Deus não tem mãe, que Deus não tem filho, que Deus não tem... Eles acreditam em Allah e pronto. E que o profeta Maomé estava inspirado, e não Paulo, e não João, Pedro, não Moisés. Não, para eles, Maomé estava inspirado. Né? Eu acho que Moisés e Abraão, eles acreditam ainda. Entende? Então isso é questão de fé. Né? Então esse assunto é um assunto bastante complicado, complexo, né? Mas é um assunto delicioso até, eu gosto muito desses assuntos. Então justamente por isso eu vou ter que frear minha língua aqui, porque senão eu vou fazer um vídeo muito longo, né? O que não é interessante, né? Porque a minha intenção é que as pessoas assistam, né? E aprendam um pouco. Então eu vou deixar na descrição aí alguns sites, algumas coisas com conteúdo para que você possa ler se você quiser. Então no mais é isso, né? Tem coisas que não estão na Bíblia, mas a igreja é dada como verdade, né? É tido como verdade. Nos próximos vídeos eu vou colocar outros assuntos que vão acabar se completando nesses. Então lá, quando eu gravar outros vídeos, eu cito esse vídeo aqui, entendeu? Para ir fazendo essa união de peças desse quebra-cabeça que vai formar o belo mosaico que é a Igreja Católica e a história, né? Então, amém? Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.